Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa 14ª live desse desafio de 21 dias. O meu nome é Amanda e o tema de hoje é Sabotadores do Emagrecimento, parte 1. Sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer ter vocês aqui. Oi, Alessandra, bom dia! Fazer um brinde aí, se você ainda não está com a sua água, corre lá, busca a sua água, seu caderno, papel e caneta, porque hoje o tema vai ser incrível. Sabotadores do Emagrecimento, parte 1. Vamos ver quantas partes vão ter. Vamos desvendar todos esses sabotadores que estão escondidos aí, num lugar secreto da sua mente. Hoje eles vão ser revelados. Ei, lindona! Seja bem-vinda, Ellen. Saúde! Acho que eu vou tirar meu fone. Vocês me dizem se vocês estão me escutando bem. Dá um joinha aí pra mim se vocês me escutam bem. Sim? Então é assim, né? Primeiro deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês antes da gente começar o nosso tema, que é o seguinte: a gente tá com muito problema lá naquele Instagram que eu tenho há muitos anos. Tenho antes, acho que de 2015, 2016, qualquer coisa assim. Só que há um tempo atrás ele foi hackeado. A gente tinha mais de 11 mil seguidores nesse Instagram. Oi, Tia Chu, seja bem-vinda. Olá, Miguel, tudo bem? Bem-vindo. E aí nós fomos hackeados nesse Instagram. E desde que a gente conseguiu recuperar essa conta, não essa daqui que vocês estão, na conta do outro Instagram, a gente nunca mais ganhou seguidores. A gente só perde seguidores e o Instagram não avisa as pessoas que seguem a gente de que nós estamos fazendo live. E aí a gente começou a perceber, porque a nossa intensidade foi muito grande esses dias e as pessoas não recebiam. Então a gente, com muita dor no coração, tomamos a decisão de mudar de Instagram, porque eu tenho certeza que tá com algum problema esse Instagram, essa conta tá muito esquisita. Então nós começamos a fazer um teste aqui nesse Instagram e realmente, olha, esse Instagram aqui, por exemplo, já trouxe 4 pessoas aqui e o outro Instagram às vezes ficava com 0 o tempo todo, tá? Então é por isso que nós vamos migrar para esse Instagram. Então as lives vão ser a partir daqui. Nós vamos ainda compartilhar algumas coisas lá, mas nós vamos migrando até ficar só com esse e sair de lá de uma vez, tá? Então eu vou pedir ajuda de vocês, porque as pessoas ainda não sabem que a gente tá aqui nesse Instagram, para vocês poderem compartilhar e ajudar a gente a divulgar esse trabalho, tá? Porque nós não vamos parar. O mundo quer silenciar a gente, mas a gente não vai parar, porque a gente tem um propósito, a gente tem uma missão no nosso coração, que é impactar a vida de muitas pessoas através da nutrição e da saúde do corpo, emagrecimento saudável, tá bom? Oi, meu amor, bom dia, fiquei até entusiasmada com a sua entrada aí. Então pronto, vamos lá. Então, sabotadores do emagrecimento. Por que é tão importante a gente aprender sobre sabotadores do emagrecimento? Porque sem você entender quais são as razões e os fundos emocionais que te fazem comer, é impossível emagrecer de forma definitiva. A maioria das dietas que as pessoas fazem são todas tentando emagrecer o corpo. E você pode até conseguir, porque se você reduzir a caloria ou se você gastar mais do que aquilo que você consome, com certeza você vai acabar perdendo peso. O problema é a gente conseguir manter esse peso que a gente eliminou. Então hoje nós vamos desvendar esse mistério. Você vai descobrir por que você muitas vezes não sai do efeito platô, muitas vezes não consegue se livrar do efeito sanfona. Tem algo que parece que te emperra, você até consegue eliminar os primeiros pesos, mas parece que depois você não avança. Parece que a comida te vence, ela é mais forte do que você. E tá tudo aí dentro da sua cabeça, certo? E nós vamos desvendar isso. Sabe por quê? Porque quando a gente tem consciência, a gente consegue
mudar, a gente consegue procurar uma evolução, a gente consegue tomar um caminho novo. Mas quando a gente não tem consciência do que acontece, quando a gente não sabe que o problema não tá na gente, não é o meu corpo que o metabolismo tá fraco ou baixo ou lento, o meu problema não é que é o doce o meu problema, ou que a noite é meu problema, ou que a falta de água é meu problema. Não, o problema, a raiz do problema do sobrepeso e da obesidade tá na nossa mente. Certo? Existem algumas coisas que eu posso fazer para potencializar o meu resultado? Claro que sim. Inclusive, nós estamos trabalhando bastante isso dentro do desafio, que claro que a combinação dos alimentos, né, suplementação, muitas coisas contribuem para o emagrecimento. Mas se a gente não olhar para dentro da gente, se a gente não olhar para dentro da nossa mente, não saber como essa mente funciona e o que a gente faz para conseguir virar essa chave e se livrar de uma vez por todas do efeito sanfona, a gente nunca vai conseguir permanecer magra, tá bom? Então hoje nós vamos desvendar esse mistério. Oi, Tereza, seja bem-vinda, lindona! Inclusive as meninas estão assim, gente, tão lindo de ver quanto progresso, quanta coisa linda que tá acontecendo, né? Que elas têm compartilhado assim, desvendando os seus sabotadores e conseguindo enfraquecer essa voz que leva você contra aquilo que é bom para você, que é aquilo que é no fundo o seu desejo mais íntimo do seu coração, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa da gente entender é que quando a gente tá no sobrepeso ou na obesidade, a gente sempre tem algum ganho secundário com isso, tá? Nunca é do nada assim, a gente ganha alguma coisa com isso. Tá? Então a obesidade ela tem ganhos secundários e esses ganhos vêm através dos sabotadores, são através das mentiras que esses sabotadores contam para você dentro da sua mente que você acaba acreditando que você tá ganhando ao comer ao invés de perder. Certo? Então essa é importante você saber que você fala, eu não quero mais, eu quero emagrecer, mas eu não consigo. É porque dentro de você tem esses sabotadores que eles fazem com que você acredite que você tem um ganho por comer aquilo. Você tem um benefício, é algo que você gosta muito. Como que vai me tirar uma coisa que eu gosto tanto? Como que eu vou deixar de comer alguma coisa que faz 40, 50 anos que eu como todo dia? Como que pode isso? Então, quem conta essas mentiras para você é o sabotador do emagrecimento, tá bom? Olá, Salomé, seja bem-vinda, querida. Então, o que é importante a gente entender? Que a gente só consegue descobrir especificamente quais são os sabotadores do emagrecimento que a gente tem, ou os sabotadores mentais, que eu já vou entrar nisso, com ferramentas eficientes, né? Com testes e também com uma pessoa que tenha o conhecimento para te dar o feedback que você precisa para poder conhecer. É claro que não dá pra gente fazer isso em um único momento, em uma única live, né? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje? Eu quero trazer a consciência, eu quero que vocês saibam que eles existem e vocês, no dia a dia de vocês, podem começar a perceber a ação deles. E quero ajudar vocês aqui a vocês conseguirem já irem silenciando a voz desses sabotadores para que vocês atinjam o resultado que vocês desejam, certo? Então, nós não conseguimos fazer isso, por exemplo, trabalhar todos os sabotadores do emagrecimento numa live aberta. Sim, a gente precisa de dados da pessoa, a gente precisa entender quais são os pensamentos que ela tem, quais são as histórias que ela já viveu, né? A gente precisa aplicar algumas ferramentas para daí a gente descobrir quais são esses sabotadores, tá bom? E é importante a gente entender que a comida, ela é usada como uma compensação de alguma falta. Teve uma live dessa semana que a gente falou sobre a falta e os excessos. Acho que foi na live dos excessos, que ainda não tá aqui nesse canal porque a gente ainda tá transferindo as lives pra cá. Mas tá lá no outro canal, ainda tá salva e a gente tá tentando encontrar uma forma, até se você tá me ouvindo aqui, você é bom em Instagram e quer ajudar a gente nessa missão, lá a gente não tá conseguindo subir as lives aqui nesse canal porque elas estão ficando muito pesadas. A gente consegue baixar as lives, mas não consegue subir elas aqui. Então, até que a gente consiga fazer esse processo, aí precisa ir assistir as lives lá. Por isso que a gente ainda não vai tirar esse Instagram do ar, tá bom? Porque tem preciosidade, tem ouro lá dentro daquele Instagram, certo? Então,
Quando a gente pensa em excesso de alguma coisa, então se eu tô com excesso de peso, é porque tá faltando alguma coisa para mim. E a comida é a mesma coisa. A comida, ela geralmente é usada como a compensação por alguma falta, tá? Por alguma perda, por alguma coisa que a gente tá colocando no lugar da comida. Tá? Então é alguma coisa que você sente, que você tem ligado às suas emoções, que faz com que você deposite toda a compensação da sua falta na comida. E a comida, ela é usada como um objeto de vício. Inclusive lá também tem uma live sobre vícios. Oi, Clara, seja bem-vinda. A gente tem lá uma live sobre vícios que fala sobre como que a gente, como que funciona no nosso cérebro essa questão do vício, tá? Qual é a diferença entre hábito e vício e por que que a gente muitas vezes utiliza a comida como um vício, né? Então pensa assim, se você tem alguma coisa que você gosta muito de comer, mas que ela não beneficia nem a sua saúde e nem a sua redução de peso, e você não consegue se desvencilhar dela, é porque você está viciada nela. E o vício nada mais é do que um padrão de comportamento que você repete de forma constante e rotineira, que traz malefícios para o seu corpo. Então, além da comida, ainda existem alguns malefícios para o nosso corpo que muitas pessoas utilizam, né? Então, eu vou citar aqui para vocês alguns deles. Oi, Marcinha, seja bem-vinda, linda. Por exemplo, um vício que as pessoas, né, que algumas pessoas têm, eu posso falar com propriedade, que graças a Deus eu nunca tive esse vício, mas a minha mãe tem esse vício, que é o cigarro, né? O cigarro, ele é um vício e ele age na região do nosso cérebro que é o mesmo da comida, que é na região da recompensa e dos desejos. Tá? Agora você vai falar pra mim, por exemplo, a minha mãe, ela tem uma frase muito engraçada, né? Porque a minha avó já passou por um grande sofrimento por causa de cigarro também, teve um câncer, minha mãe cuidou dela por anos e a minha mãe, inclusive, fez cirurgia da catarata, ficou sem fumar por causa da cirurgia e não largou o vício. Voltou a fumar. E aí, quando eu pergunto pra ela, ela fala assim pra mim, ai, Amanda, sabe o que é? Eu gosto de fumar, eu tenho um prazer em fumar. Essa é uma mentira do seu sabotador. É a mentira que ele conta e que ele utiliza para manter você viciado naquilo. Por quê? Porque ele faz com que você acredite que aquilo é bom para você, que te dá prazer. Então, se nós estamos nessa vida e não é para ter prazer, nós estamos aqui para quê? Né? Então, ele vai contando essas mentiras. Só que qual que é o grande desafio? É que é como se ele fosse o seu melhor amigo. E o grande perigo dele é quando ele te convence, pelas mentiras que ele conta, que ele é seu amigo. Então, é assim... Tem muita gente que fala, meu Deus do céu, isso é muito doido. Na verdade, isso faz parte da gente, tá? Os sabotadores, por um tempo, a gente já explicou na live de ontem sobre crítico interno. A gente explicou um pouquinho que os sabotadores, eles nascem, eles atuam na nossa mente, né? Ali, numa época da nossa infância, onde ele é desenvolvido para que nós possamos nos defender das ameaças da vida, das ameaças que nós como crianças percebemos, certo? Então, por exemplo, o nosso cérebro reptiliano, né, que é a parte límbica do nosso cérebro, a parte emocional do nosso cérebro, ela existe e ela foi feita, né, para que a gente pudesse se defender das ameaças percebidas por nós. Então, imagina lá nos nossos ancestrais que eles tinham 2 objetivos na vida. Um era sobreviver, só que eles não tinham comida ali na geladeira como a gente tem, não tinham padaria ali na esquina como a gente tem, não tinham um armário forrado de coisa como a gente tem. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam caçar. Então, eles iam à caça para conseguir ter o alimento. Só que existia um perigo eminente, que eram os animais selvagens que podiam ameaçar essas pessoas. Então, o que acontecia? Eles precisavam desse gatilho da sobrevivência, porque se eles ouvissem um barulho estranho,
e eles não tivessem esse cérebro, né, da recompensa, da sobrevivência, eles morreriam, porque eles não saberiam que aquilo lá era um sinal de alerta. Mas como a gente tinha isso, e a gente tem até hoje, porque o cérebro é o mesmo, né? O que evoluiu foi o mundo, mas a nossa mente, ela continua a mesma, né? Então, assim, a nossa mente só foi descoberta, né? Mas, na verdade, ela continua igual. Então, assim, o que aconteceu foi que... Quando eles estavam lá no meio do mato, caçando, e eles ouviam algum barulho estranho, eles tinham que se preparar, ou para atacar, ou para fugir, né? Então, aí, muitas vezes, acontecia de ter que fugir. Para quê? Para garantir a própria sobrevivência. Agora, quando eles enfrentavam... e eles viam que não era um animal selvagem, mas era sim um animal ali para ser comido, enfim, para ser caçado, o que acontecia? Eles levavam, né, preparavam o alimento e eles comiam tudo que tinha. Para quê? Porque eles não sabiam quando iam ter de novo. Então eles tinham que armazenar essa energia dentro do corpo deles para que eles tivessem energia suficiente para poder fazer a próxima caça. E o corpo do homem e o corpo da mulher, ele foi desenhado justamente com essa diferença de composição corporal, com o benefício de que o homem tinha que ser forte, musculoso, guerreiro para ir para a caça. E a mulher tinha que procriar. Ela precisava de passar os genes para frente, né? Ela precisava de ser a genitora, na verdade, né? O homem é que que procriava ali junto com ela, mas ela precisava passar, né? Ela precisava gerar um bebê, né? Dentro dela. Então precisava de mais gordura, precisava de mais proteção, de mais energia, certo? Então até assim a composição corporal dos dois, ela tem esse peso diferente por conta da necessidade humana. Mas a comida, toda comida que ela vem e entra em excesso, ela pode mudar a nossa composição corporal, certo? Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, a comida não mata imediatamente. Se a gente comesse alguma coisa hoje e a gente soubesse que a gente ia morrer amanhã, será que a gente comeria? Será que a gente comeria? O que vocês acham? Olha, pode comer, tá à vontade, o banquete tá aí. Mas se você comer, essa comida vai entrar no seu corpo de um jeito que amanhã você vai morrer. Será que a gente comeria essa comida? Acho que não, né? Só que a gente vai comendo. Às vezes leva muitos anos para se manifestar alguma doença. E às vezes nem se manifesta, mas ela se manifesta em formas de inflamação. Quer dizer, às vezes a gente não morre por causa daquela doença, né? Mas o nosso corpo, ele fica um corpo extremamente inflamado, sem energia, sem disposição. E não importa o quanto pesa, né? Não importa, porque muitas pessoas que são magras, elas sentem falta de energia, elas sentem falta de disposição. Mas então por que elas não engordam? Porque elas ou comem a mesma quantidade de caloria ali necessária e para o que ela gasta, né? Ou então é porque ela não tem essa tendência também para engordar. E a tendência nada mais é do que a nossa composição corporal, tá? Então a composição corporal ali muitas vezes acaba contribuindo. Deixa eu ver aqui. Oi, quem mais chegou aqui? Então, assim, o que é importante a gente entender? Que não é porque a pessoa é magra, quer dizer que ela está saudável por dentro. Porque se a gente tivesse um raio-x, né, um microscópio para a gente ver por dentro como é que a gente tá, eu acredito que muitas coisas a gente não faria. E é por isso que a gente faz essas lives, para cada vez mais a gente ter consciência, porque o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Ele sempre foi perfeito, desde quando Deus criou Adão e Eva, né? A gente já foi criado nessa imensa perfeição. E tudo tá ali dentro de nós. Então a nossa mente, ela foi desenvolvida para isso. Aí nós evoluímos, as coisas mudaram, né? O mundo evoluiu e
esse cérebro reptiliano, né, esse sistema límbico, ele foi lá instalado e implantado para que a gente pudesse sobreviver. E os sabotadores, eles foram instalados na nossa mente para proteger a gente das ameaças da vida que a gente percebia, né? Não é que existia realmente uma ameaça, às vezes sim, mas não era necessariamente uma ameaça real, mas da forma com que a gente percebia quando era criança. E aí a gente foi desenvolvendo esses sabotadores. Então, os sabotadores mentais, eles são universais. Eu tô falando primeiro dos sabotadores mentais, tá bom? Depois eu vou entrar nos sabotadores do emagrecimento. Então, os sabotadores mentais, eles são universais. Eles não importa a cultura, faixa etária, gênero, raça, nada. O que é importante? É porque eles foram importantes para que a gente pudesse sobreviver até lá para os nossos 15, 20 anos e pudesse passar o nosso gene para frente. Lembra que foi para isso que o cérebro foi criado? Então, o cérebro da sobrevivência, então ele estava ali. E os sabotadores, eles fazem parte desse ponto ali do cérebro, que é a mesma região onde tem a sensação de prazer, de recompensa e de desejo, tá? Então é por isso que os sabotadores também eles estão acoplados ali. Agora, tem uma outra parte do nosso cérebro que é a parte racional, que é a parte onde a gente tem a capacidade de pensar, de perceber, de tomar melhores decisões, sabe? De encontrar o nosso maior potencial para determinadas coisas. Mas existem pesquisas que comprovam que menos de 20%, olha só que grave que é isso, menos de 20% das pessoas atingem o seu potencial máximo, porque não tem o cérebro racional tão desenvolvido. E aí os sabotadores tomam conta do pedaço, né? Porque afinal de contas é 1 contra 10, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. Então, eu falo assim que a gente tem um lado sábio dentro da gente. Existem ações que a gente precisa fazer para fortalecer esse lado sábio, porque a gente não consegue arrancar os sabotadores da gente. A gente não consegue eliminar esses sabotadores mentais, mas a gente consegue, através da gente, fortalecer o nosso lado mental sábio, racional, de boas decisões, de potência máxima que a gente tem como desenvolver esse lado e a gente poder usar a maior potência da nossa mente para conquistar as coisas que a gente quer. Isso é em qualquer área da nossa vida e no emagrecimento não é diferente. Então, o que hoje em dia a gente vê é que a comida ela está sendo um objeto de vício, né? Ela está sendo usada como um remédio para acalmar um lado emocional, ou seja, para curar as nossas emoções. E a comida, ela não é só comida, né? Ela é usada como uma estrutura de identidade para preencher um buraco que muitas vezes tem dentro da alma da pessoa. Uma falta, um vazio, um sentimento. Tô vendo um barulho, será que é minhas filhas? Acho que não, né? Então a comida ela é usada muitas vezes para curar algo que não se cura com comida, entende? Então é a mesma coisa que a gente tem uma ferida aberta, doendo muito, doendo muito, a gente vai lá e tacar álcool naquela ferida, não vai adiantar, né? Não vai resolver o problema, ou pior ainda, né? A gente fecha a ferida, pode ser até que alivie a dor, mas não vai resolver o problema, essa ferida precisa ser tratada. Pode dar uma sensação de alívio naquele momento, porque parou de bater o vento, parou de ressecar aquele meio que estava úmido ali, mas não vai resolver o problema. A gente precisa colocar alguma coisa ali para poder depois cobrir essa ferida, né? Não dá só pra gente cobrir e ignorar essa ferida ali. Então é a mesma coisa que acontece. Então não dá pra gente utilizar comida como um remédio para nossa alma, tá? Então o que acontece? Muitas pessoas têm a sensação de que eu como para me equilibrar,
Eu anotei aqui algumas coisas que são as falas, né, que a gente ouve bastante. Então, ó, remédio como um efeito colateral danoso. Então, a comida, ela acaba sendo como um remédio para a alma que não cura, mas que traz um efeito colateral devastador, especialmente para nossa saúde. Oi, Nailda, bem-vinda. Oi, mãe, já falei de você aqui hoje, hein? Hoje você vai descobrir, ó, sabotadores que te fazem acreditar que você gosta de fumar. Falei de ti aqui, mãe. Mãe ama a gente de qualquer jeito, né? Ah, e também tem essa. Olha só os sabotadores. Gente, isso é tão incrível. Olha que descoberta. Ai, gente, sério. Quando é tão libertador esse tema. O sabotador, ele convence a gente de que para a gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa fazer algo em troca. Então, por exemplo, ele convence a gente de que para que a gente possa ser amado, a gente precisa ser bom. Então, lá na infância, quando você era criança, os seus sabotadores, eles percebiam todo o ambiente, toda aquela situação que você estava, e para te defender das ameaças da vida, ele contava histórias para você. Como assim? Tipo assim, dá a impressão de que é uma pessoa falando com você, mas na verdade são vozes dentro da nossa própria cabeça. Mas como essas vozes existem desde sempre, desde a nossa infância, desde que a gente se toca de si mesmo, essas vozes, elas fazem parte da nossa mente como se fossem nós mesmos. Então não é uma voz externa que você ouve, como eu ouço a voz do Leandro me chamando. Não, é dentro da mente. Então a gente chama isso de diálogo interno, que é aquela conversa que você passa o dia tendo com você. Vocês já tiveram essa sensação? Vocês nunca repararam nisso? Que o dia inteirinho você conversa com você. Você conversa com você, isso é um diálogo interno, é normal, tá? Isso daí é um processo dos sabotadores, é diferente de você ouvir uma voz externa à sua cabeça, tá? É que nem, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com psiquiatria, né? Eu fui enfermeira da área de psiquiatria, então trabalhei muito tempo com isso. E às vezes uma das questões pra gente ver, né, em que nível o paciente tá, a gente pergunta se ele ouve vozes. Só que essa voz que a gente diz, né, é na cabeça dele, mas pra ele é como se fosse uma voz externa, é alguém falando, tanto que ele conversa assim como eu tô conversando com vocês. É outra coisa, isso daí é uma patologia que precisa ser tratada e tudo mais. Essa voz que tem dentro da gente, que a gente dialoga o dia todo, essa voz é uma voz normal, é uma voz dos sabotadores. Elas foram implantadas ali no nosso cérebro reptiliano quando a gente precisava desenvolver a sobrevivência e precisava passar o nosso gene para frente. Então a gente desenvolveu esses sabotadores nessa altura. Só que imagina um sabotador que fala com você desde bebê, desde criança. Agora, na vida adulta, você vai falar, nossa, que loucura, é isso mesmo. Eu a vida inteira percebi que eu converso comigo mesma. Pois é, a gente conversa. E como a gente faz isso em forma de pensamento? A gente pergunta e responde. Pode ver, ó, eu falo assim, ai, acho que eu vou fazer um ovo. Ai, não acredito, não tem ovo em casa. Ai, meu Deus, e agora? Vou comer o quê? Ai, não quero comer mais nada além de ovo. E agora? Não quero estragar meu resultado. Ai, agora deixa eu pensar o que eu vou fazer. Ah, já sei. Eu vou até a vendinha, vou buscar um ovo aqui na vendinha. Aí chego com os ovos. Nossa, não acredito, esse ovo aqui tá estragado. Ai, credo, esse ovo aqui não tá... Vocês fazem isso? Isso daí é o diálogo interno, é a nossa conversa interna, tá? E isso daí são ali os sabotadores falando na nossa mente, tá bom? Então a questão não é, eu tenho ou eu não tenho. Todos temos. A questão é, dos que existem, quais são mais fortes em mim? Porque nós temos todos eles. Então, quais são mais fortes em mim? Certo? Então, ó, usar a comida como um remédio para a alma, porque a comida, quando a gente usa a comida para a alma, quer dizer o quê? Para o corpo já se fez necessário. O que tá entrando a mais é excesso. Lembra que o excesso que entra é para curar uma falta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma lindona que compartilhou uma coisa comigo. Eu não vou falar o nome dela para não expor, mas é tão importante quando eles compartilham essas coisas com a gente, porque a gente vai vendo como que os sabotadores vão agindo. Então, por exemplo,
Eu me propus aí a começar essa semana sem açúcar. Tá, Amanda propôs esse negócio aí no desafio, beleza, então eu vou fazer. Só que eu tenho vontade de comer doce, né? Porque eu tô viciada no doce. Todo dia eu como, todo dia eu quero. Então, o que que eu faço? Para não comer o doce, eu pego um iogurte, coloco no iogurte aveia, chia, linhaça, às vezes uma frutinha, uma uva passa, alguma coisa. E aí eu como isso. E aí a pergunta é, tem problema? A questão não é se tem problema ou se não tem problema, né? Por quê? Porque a gente entende que aquilo é saudável e que tá me ajudando a diminuir a vontade de comer doce. E é verdade. Por quê? Porque você ativa o cérebro de recompensa de uma forma inteligente, porque você tá fazendo melhores escolhas e não tá colocando açúcar. Qual é o problema? O problema é que a gente pega todos os alimentos que são saudáveis e a gente generaliza esses alimentos como bons para substituir as coisas que são ruins e a gente conseguir emagrecer. Mas nem sempre isso acontece, sabe por quê? Porque os alimentos saudáveis também têm caloria. E se a gente come mais do que o corpo necessita, sendo saudável ou não sendo saudável, a gente ganha peso. Entende? Então, olha quanta coisa que a gente tem que ver. Por quê? Porque às vezes é o nosso próprio sabotador que tá falando com a gente. Às vezes, se você pegar, por exemplo, um tabletinho de 10 gramas de chocolate acima de 70% cacau e pegar lá meia banana que seja, ou uma banana pequena, ou uma banana inteira mesmo, uma banana, colocar no micro-ondas e colocar esse chocolate, você vai dar a recompensa para o seu cérebro, mas não vai exceder em caloria. Você tá vendo como que é a importância da gente perceber como combinar os alimentos, né? E ao mesmo tempo nutrir o nosso cérebro endonístico, né? Que é hedonístico, que a gente chama, né? Ou hedônico, que é esse cérebro que quer o prazer, né? Esse sabotador malvado. E às vezes é o sabotador, mas às vezes também é falta de conhecimento da gente saber, né? Toda a combinação que é necessária. Por isso que dentro do desafio eu coloquei uma aula só para ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas alimentares e entenderem as combinações que vão contribuir para o emagrecimento, tá? Mas eu sempre falo que não é uma aula que vai emagrecer, ela vai contribuir para potencializar o emagrecimento, mas o que emagrece é tratar os sabotadores, é isso que emagrece, porque tá aqui, ó, na raiz do problema da nossa mente, tá bom? É fortalecer o nosso lado sábio e é enfraquecer a voz do nosso sabotador. Tá fazendo sentido pra vocês? Dá um joinha aí pra mim e vamos fazer aqui, ó. Um brinde pra eu poder dar uma respirada. Ainda bem que eu parcelei essa aula, gente, porque eu nem entrei ainda no tema de hoje. Sério. Sou doida mesmo, né? Meu Deus, nem eu imaginava que tinha tanta coisa aqui. Beleza, então, olha. Muitas vezes a gente tem problemas emocionais mais profundos, né? E precisam ser avaliados, conversados, né? Precisa ter uma pessoa experiente para te conduzir nisso, tá? Então, muitas coisas a gente consegue fazer só com a conscientização e também com exercícios mentais, mas tem muita coisa que precisa tratar mesmo, causas que foram implantadas lá dentro da mente, tá bom? Então, olha, muitas pessoas comem para aliviar alguma coisa, alguma dor, ou para comemorar alguma conquista, alguma vitória, para se livrar de algum estresse. Ai, porque eu tô muito cansada, trabalhei a semana inteira, ai, olha, já fiz tudo certinho, quer saber? Eu mereço. Ainda bem que você está nos desabotando. Adorei essa, muito bom. Ai, ai. E assim, olha, gente, funciona. Olha só, às vezes a gente fala assim, não, nossa, meu Deus, eu alcoolista nunca, eu fumante nunca, mas eu comidante, sim, é o mesmo processo. Só que é o que eu falei, a bebida, ela causa um mal ali, muitas vezes imediato. Às vezes a pessoa bebe, faz uma besteira imediatamente, a comida não. A comida vai levar anos para aparecer, meses para você chegar no sobrepeso, às vezes anos para você poder ficar doente por conta do excesso de comida, certo? Então ela é mais permissiva, mesmo porque
Os chocolates da vida não vão acabar, pelo contrário, só vão inventar novos. Os pães não vão acabar, pelo contrário, só vão aumentar. As pizzas, tudo isso só vai aumentar. Os produtos industrializados que tem um monte de tranqueira dentro só vai aumentar, tá bom? Então, o que a gente precisa entender, né? Que a gente não pode utilizar da comida assim como o alcoólatra utiliza da bebida, tá? Por quê? Porque ele utiliza para quê? Porque ele não se sente bem, ele não se sente ele se ele não comer. Muitas vezes, tá? Então tem gente que reclama que não consegue emagrecer porque não consegue sentir o estômago vazio. Precisa sentir aquele peso no estômago para como se fosse dar uma saciedade. Oi, Poliana, seja bem-vinda, linda. Então, finalmente, né? Que fala, eu gosto de fumar. Eu contei da minha mãe aqui, né? Mãe, contei de você, viu? Que a minha mãe fala, eu gosto de fumar. Agora vamos combinar uma coisa, gente. Pelo amor de Deus, alguém tá aí pra me ouvir. Quem que pega um cigarro pela primeira vez na vida, nunca pegou um cigarro, pega pela primeira vez na vida, dá uma tragada bem funda e fala, meu Deus, que delícia! Como que eu nunca provei um cigarro antes? Que coisa mais saborosa! Meu Deus, é muito bom! Fala pra mim, quem é que faz isso? Eu já experimentei cigarro. Eu odeio cigarro, mas eu experimentei cigarro quando eu era adolescente. Gente, a minha mãe sempre foi fumante, né? A nossa maior briga, vou contar aqui, viu, mãe? Um negócio, porque a gente já resolveu esse problema. Nossa maior briga era minha mãe fumando no banheiro. Eu me lembro, criança, pedia pra ela, mãe, por favor, ela gostava de fumar tomando banho. E aí misturava aquela fumaça e era bem a hora que eu acordava pra escovar meus dentes. Eu, mãe, puxa, por favor, não fuma no banheiro. Foram anos. Hoje ela fuma fora de casa, né, mãe? Já melhorou, mas agora a gente também não mora mais junto. Mas assim, é impossível uma pessoa... Oi, sozinha, seja bem-vinda, linda. É impossível uma pessoa fumar o cigarro pela primeira vez e achar aquilo maravilhoso. E eu vou te contar uma coisa, gente. É impossível uma pessoa comer um doce pela primeira vez na vida, mais velha, e achar aquilo maravilhoso da primeira vez. E sabe por que é impossível? Porque o nosso paladar infantil, ele é limpo. Ele é virgem, é como se fosse um livro sem nenhuma escritura. E aí vai o quê? Dos pais começarem a escrever esse livro. E por que eu tô falando isso? A Lala, ela nunca comeu açúcar. Ela tem 2 anos e 2 meses. Ela nunca comeu açúcar. E quando foi o aniversário do Leandro, agora em abril, foi quando ela completou 2 anos, a gente fez um bolo, mas eu sempre levo um bolinho pra ela, né? Que é sempre um bolinho de fruta, um bolinho de shake, assim, é sem açúcar. Então aí quando tava lá uma tabuinha com o bolo e ela viu o bolo, então ela enfiou o dedo assim e pôs na boca, não deu nem tempo de ninguém falar nada. Ela foi e pôs, ela fez assim, ó. Bolinho da Lala. Olha só, para vocês verem como é o nosso paladar. Quem estraga esse paladar são os adultos que estragam o paladar das crianças. Olha só que coisa mais incrível. Até hoje eu postei a Lala tomando sopa de espinafre, hoje tão bonitinho, gente. Olha, ela não é portuguesa, não tem o hábito de tomar sopa aqui todo dia, mas ela ama uma sopinha de qualquer coisa. E aí, ela tava tomando sopa de espinafre, eu postei lá no grupo de família, minha irmã tá grávida e meu pai falou assim, ai, olha que exemplo pra Elisa, né, pra nenezinha que vai nascer. Eu falei, na verdade é um exemplo pros adultos que vão cuidar da Elisa, né, que são os tios, os avós, né, que são esses que têm pena de não dar doce pra criança. E a única razão pelo qual a Lala come tão bem os alimentos que ela come é porque ela não come açúcar. Então, qual é o açúcar máximo da vida dela? É das frutas. Então, assim, o legume, as frutas, é uma coisa natural para o paladar dela, certo? Então, a gente vai estragando esse paladar com a oferta. Então, o que eu tava falando, as coisas nunca vão acabar. Pelo contrário, vão ter comemorações, vão ter festas, finais de semana, vai ter tudo isso. Agora, o problema não são essas comidas que tem e que a gente pode comer de vez em quando, tá? Não pode porque eu tô abençoando, falar, Amanda me abençoa, posso comer. Não, mas é porque você não vai mais ser dominada pela comida. Esse que é o ponto. O ponto não é, devo comer ou não devo comer? A pergunta é, pra que comer?
Por que você comeria? Para que você comeria? Qual benefício isso vai te trazer? Certo? Então, por quê? Porque o sabotador, ele quer. Então, se a gente faz alguma coisa, ai, nossa, eu tô resistindo a essa pamonha. Nossa, eu resisti. Pronto, resisti um dia. Aí, no dia seguinte, ai, nossa, eu resisti um copo de chopp. Pronto, resisti no segundo dia. Nossa, eu resisti uma pizza, não tô nem acreditando que eu resisti. Aí a pessoa vai lá, sobe na balança e chegou no resultado dela. Aí agora, bom, cheguei no meu resultado, então vamos comemorar com uma pizza, um chopp de sobremesa, uma pamonha. E aí o que acontece? Volta tudo de novo. Então a ideia não é que você seja obrigada a resistir àquele alimento. É que você decida quando você vai comer e quando você não vai comer. E não aquele alimento te dominar a ponto de você ter que ou resistir ou não resistir e comer ele. Aí é que tá o ponto da questão, porque o ponto da questão ele é mais profundo do que as mentiras que o sabotador te conta, certo? É você simplesmente olhar, que nem eu ontem, abri um pão da avó, que é o pão que eu mais gosto na vida, acho que não tem nem um pão que eu gosto mais que esse. Depois de muito tempo sem comer o pão, abri o pãozinho da avó, senti o cheirinho dele, tava macio, quentinho, saindo do forno, dei um beijinho nele e falei, querido, você não me domina? Ai, que delícia que é isso! Mas quando eu quiser, o dia que eu quiser, eu atravesso a rua e vou lá e como um pão da avó. Sem nenhum pingo de problema e eu tenho certeza que esse pão não vai me engordar. Então é isso que eu quero ensinar vocês. É vocês serem livres, sabe? É vocês serem simplesmente livres e não ficar, ai meu Deus do céu, a padaria tá ali do lado. Ai, eu tô com muita vontade de comer um pão, eu não tô aguentando, meu Deus, o que que eu faço? Ai, eu não vou aguentar. Ai, tá todo mundo, ninguém tá vendo mesmo, eu vou lá comer esse pão, porque, gente, pelo amor de Deus, vocês merecem mais do que isso. Vocês merecem uma felicidade maior do que essa, do que simplesmente comer um pão para depois se encher de culpa, se olhar no espelho e não gostar do que tá vendo. Não, bora lá, vamos descobrir esses sabotadores aí pra gente dar o tombo no ovo aí, como diz, né? Vamos lá? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão animados? Eu tô muito animada. Eu amo falar sobre isso, amo de paixão. Pronto. Então, essa parte eu já expliquei. Vamos ver o que mais aqui que eu tenho pra falar pra vocês. Muitas pessoas comem porque elas sentem que a vida delas não tem mais brilho, que falta algo. Quando come ou quando bebe, se sente mais tranquila, mais equilibrada, sabe? Mais aconchegada, né? Naquele momento. Porque a pergunta é, quanto tempo dura esse prazer? Quanto tempo dura esse prazer? Quanto tempo dura o prazer do alcoólatra, do alcoolista, né? Até que o efeito passe? Quanto tempo dura até que a culpa chegue depois que você comeu alguma coisa que não foi você quem quis? Foi a sua mente que te dominou para fazer isso. Muitas pessoas comem para sentir alívio da angústia e da tristeza. E a mente, ela tem mesmo essa tendência, né, de nos levar para isso. Então, como eu falei, nós temos 10 sabotadores mentais, tá? Todos nós temos, desenvolvemos na infância, eles vivem dentro de nós e a gente precisa aprender a lidar com eles. Agora, a gente tem o nosso lado sábio, que é nesse que a gente deve dar foco, que a gente deve dar atenção, sabe? Só que os sabotadores, eles precisam ser descobertos para que você saiba contra quem você vai estar lutando, né? É que nem, por exemplo, você vai pra guerra, tá lá com munição, tá toda pronta, só que não tem ninguém aparentemente na sua frente. Imagina se você levanta o seu corpo e os seus inimigos estão todos escondidos. O que vai acontecer? Na hora você vai morrer, né? É a mesma coisa. Então, para que você saiba com quem você está lutando, você precisa conhecer esses sabotadores. Então, diante de todos esses sabotadores que nós temos, né, eu resolvi começar a trazer para vocês os sabotadores específicos do nosso tema desse canal, que são os do emagrecimento. Por que são diferentes, Amanda? Na verdade, é assim, nós temos 10 sabotadores mentais e dentro desses 10 sabotadores mentais existe uma ramificação que saíram alguns sabotadores do emagrecimento, que foram descobertos alguns sabotadores do emagrecimento, que é mais específico para o nosso caso.
tá? Então, a gente vai começar a falar desses específicos. Quem sabe, depois que terminar tudo isso, porque são vários, então quem sabe depois que a gente terminar tudo isso, eu consigo falar dos 10 mentais, tá? Que eles são ali cúmplices, vamos dizer assim. É como se fosse ali um cúmplice um do outro, né? Tanto dos próprios 10 sabotadores, quanto dos sabotadores do emagrecimento, tá? Então, hoje eu trouxe aqui 3 sabotadores do emagrecimento pra gente conversar um pouquinho e vocês começarem a perceber. Por quê? Porque alguns pode ser que você tenha, outros pode ser que você não tenha e outros pode ser que ele não seja tão forte em você, mas que você perceba que você tem alguma coisa deles. Diferente dos sabotadores mentais, que você tem os 10. Às vezes ele age um pouquinho menos, outro age um pouquinho mais, eles sempre têm cúmplices juntos, então o crítico interno é o pai dos sabotadores, né? Ou a mãe, não sei, mas ele é o sabotador mais influente que a gente tem, e ele tem sempre alguns cúmplices junto com ele, tá? Mas a ação dele, e você pode reparar, se você não sabe do que eu tô falando, na live de ontem, que tá lá no Amanda Batoni Coach, nós fizemos acho que, não sei se o Leandro postou, acho que o Leandro postou aqui nesse canal também. Amor, se você tiver aí, só responde aí se você postou aqui nesse. Porque ali a gente fala bastante sobre o crítico interno e como ele age na nossa mente. É muito importante vocês saberem, porque é ele quem geralmente faz todo esse diálogo ali, junto como cúmplice, ele tem alguns outros sabotadores, tá bom? Então vamos partir agora para os sabotadores do emagrecimento. O primeiro que eu trouxe aqui para vocês é um sabotador que chama perdas na infância. Então, o que acontece, né? Quais são as causas principais desse sabotador? Geralmente é quando a criança, ela perde uma pessoa muito querida. Às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes o avô, a avó, uma madrinha. Pessoas que eram chegadas, assim, muito próximas. E ela perde essa pessoa. Então, é como se ela sentisse ali um vazio dentro dela, um buraco dentro dela. E ela começa a utilizar a comida como uma forma de válvula de escape dessa dor que ela sente, porque ela não soube ressignificar essa dor, né? Então aquilo foi crescendo junto com ela e às vezes aconteceu lá na infância, mas ela foi desenvolvendo aos poucos esses sabotadores. Só na vida adulta é que se realmente percebeu o acúmulo de gordura, o excesso, né? O problema que essa pessoa passa, que faz com que ela utilize a comida como uma forma de suprir a necessidade daquele ente querido que se foi, tá bom? Deu pra entender? Faz um joinha se você entendeu. A outra coisa é quando os pais se separam ou os pais trabalham muito, ou um dos pais, né? E a criança, isso tudo, gente, como eu falei, eu vou repetir para quem tá chegando agora. Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Vou repetir para quem tá chegando agora, que é o quê? Ai, gente, primeiro deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha se tem lógica. Nós já batemos aqui, ó, 11 pessoas numa live, num canal que tem 200 seguidores. E num canal que tem quase 10 mil seguidores, chegava a 0. Tinha muitas lives que ficava no 0. Sério, tem ou não tem alguma coisa de errada naquele Instagram? Fala sério, né? Deve ter, não é possível. Por isso que a gente tá mudando pra cá. Viu, meninas? Quem chegou aqui agora, olha, eu sou Marcinha Azevedo, lindona. Então, quem tá chegando aqui agora, a gente tá migrando para esse Instagram aqui porque a gente teve um problema que foi hackeado no nosso Instagram no passado e a gente perdeu muitos seguidores e a gente, por exemplo, as pessoas começam a me seguir, eu ganho 3, 4, 5 seguidores num dia e perco 10 no outro dia, então tá muito esquisito. Tá bom? Então nós vamos agora começar. Se você já encaminhou as coisas daquele Instagram para outras pessoas, então agora você tem que falar, olha, então agora mudou pra cá, tá bom? No começo dessa live eu explico um pouquinho disso. Olha lá, tá vendo? Não tá aparecendo a sua live no feed. Tá vendo, Marcinha? É isso que tá acontecendo, por isso que a gente mudou pra cá. Mas a gente ainda não conseguiu subir todas as lives nesse Instagram aqui, tá bom? Então a gente vai começar a fazer isso aos poucos, a gente ainda precisa encontrar um mecanismo para conseguir fazer isso. Então vamos lá. A criança, ela percebe, né? Por exemplo, existe a separação dos pais
ou então os pais que são muito ausentes, que trabalham muito, às vezes o pai viaja, fica muito tempo fora, né? E a criança começa a utilizar a comida, ou o adulto, depois que todo esse trauma já foi feito ali, né? Um trauma que eu digo não era... Nem sempre é um trauma, mas é a percepção da criança a respeito daquela situação. Às vezes o pai podia até ficar fora, mas quando vinha era muito amoroso, sabe? Era muito querido, fazia coisas muito positivas. Mas a criança percebia essa falta, essa perda na infância dela, tá? Eu me lembro, assim, que talvez eu não desenvolvi sabotadores do emagrecimento nesse sentido, mas quando os meus pais se separaram, meu pai já trabalhava fora, ficava a semana inteira fora e ele era meio que meu ídolo, assim, né? Eu ficava ali esperando ele, logo depois os meus pais se separaram. E menos de um ano meu pai casou com uma outra mulher que tinha 3 filhas, né, do primeiro casamento. Graças a Deus eles estão juntos até hoje, a família é linda e tal. Mas naquela época, pra mim foi um sofrimento muito grande. Eu não desenvolvi sabotadores do emagrecimento por causa disso, mas de outras áreas da minha vida aconteceram alguns fatos que hoje eu consegui ressignificar, consegui perdoar, consegui liberar tudo que precisava para eu poder conseguir tocar minha vida. Mas tiveram perdas naquela época que eu percebi que foram muito desastrosas para mim na minha vida adulta, veja. Então, muitas vezes a gente nem, nossa, mas será que aconteceu isso comigo lá e só agora? E sim. Por quê? Porque aquela é a fase onde a criança tá se desenvolvendo, né? Tá criando conexões neurais, tá começando o processo ali mental da criança e tudo mais. Então é como ela percebe aquele ambiente, tá bom? Às vezes ela vive num ambiente hostil, onde os pais não se dão bem, onde brigam muito, né? A Ana Laura de vez em quando traz umas coisas assim pra gente, né, dos amiguinhos dela, que assim, os pais são separados, brigam entre si, que as crianças vivem doentes, que tem muita dificuldade de lidar com algumas situações, dificuldade de lidar com pressão. Então tudo isso é a forma com que cada um de nós percebe daquela situação que a gente tá vivendo, tá? Não é julgamento nem crítica, porque afinal de dentro do coração de cada um de nós, tá? Ai, meu Deus, pior que eu preciso colocar meu celular aqui pra carregar, peraí. E hoje eu tô sem o meu aparelho principal aqui, que eu perdi pra Ana Laura. Ai, vamos ver se ele vai ficar aqui. Fica aí, querido, não cai não. Certo? Então, vocês perceberam, né, a diferença. E a outra coisa que pode acontecer, né, que a criança percebe ali, é quando, por exemplo, nasce um irmãozinho, né? Então, às vezes, nasce um irmãozinho e a criança sente que perdeu o colo, perdeu o afago da mãe, perdeu o colinho do pai, sabe? E ela, às vezes, não perdeu, mas é como ela percebe, tá? É como ela percebe. Por quê? Porque a gente sabe que nessa fase a mãe tem que dar muito mais atenção para um bebezinho que nasceu agora, né? E às vezes a criança tem essa percepção de que ela não faz mais parte ou de que ela foi deixada de lado. E aí começa a utilizar a comida na vida adulta, muitas vezes, como uma forma de compensação por aquela perda que ela teve na infância, tá? Então, muitos casos precisa mesmo de uma intervenção mais profunda, né? Um coaching de relacionamento, de vida, né? Às vezes um psicólogo, não sei, né? Um profissional mesmo que possa atuar mais profundamente. Mas muitos casos, só da pessoa ter consciência, por exemplo, eu não precisei de psicólogo, essas coisas, para poder ressignificar algumas coisas que eu vivi na minha infância, né? Eu consegui fazer algumas coisas, né, por mim mesma, alguns processos que eu passei, porque eu também já fiz alguns processos de coaching também, então alguns processos que eu passei, isso já me ajudaram a ressignificar tudo isso, tá? Mas existem casos que precisa de aprofundar mais. A outra coisa que também pode contribuir são os exercícios mentais, né? As meninas estão aprendendo alguns exercícios mentais que vão fortalecer o lado sábio da mente, que toma boas decisões, que vão silenciar a voz dos sabotadores, que enfraquecem a nossa mente e que fazem com que a gente tome decisões errôneas a respeito daquilo que a gente verdadeiramente quer pra gente. E a outra coisa, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês, é a conscientização, porque na grande maioria tudo isso tá lá dentro do nosso inconsciente.
Então, se a gente não tem consciência, a gente não tem como trabalhar. Mas uma vez que você tem consciência disso, aí você consegue ressignificar tudo isso e trabalhar esse problema para que você não precise mais utilizar comida para suprir uma perda que você teve às vezes lá na infância ou às vezes até na vida adulta, né? Então, é o segundo sabotador. Então, por exemplo, não, Amanda, na minha vida infantil eu não tive nenhuma perda. Então, pode ser que no seu caso seja uma perda presente, né? E o que tá baseado ali? Que é o segundo sabotador do emagrecimento. Então, a causa provável desse sabotador é a perda do propósito de vida ou de uma missão pessoal. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pedacinho da minha vida que eu passei exatamente por isso e comecei a ganhar peso de novo e percebi isso e imediatamente eu tomei uma atitude na minha vida. Por quê? Porque eu já sabia que isso poderia acontecer, mas a nossa mente ela precisa ser treinada o tempo todo, porque se a gente não treina, os sabotadores vão prevalecer e vão acabar dominando a nossa mente. Então, o que aconteceu? Há mais de 10 anos eu trabalho com emagrecimento. E eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, uma certeza absoluta. Não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu gosto de algumas áreas, por exemplo, eu amo a área da amamentação, eu amo a área de introdução alimentar, que eu descobri essa área depois que ela lá nasceu. Mas, assim, essa missão que eu carrego dentro de mim, sabe? Que eu tenho, é uma coisa muito forte, que Deus colocou isso no meu coração já há 10 anos. Olha lá, deixa eu ver o que a Marcinha escreveu. É incrível, mas tem que ser um movimento contínuo. Eu sempre que vou na feira sinto o cheiro do pastel, que antigamente eu gostava, ou relaciono aquele cheiro a colesterol. E eu nunca compro isso mesmo, Marcinha. Olha lá, Marcinha já tá aí colocando em prática aí alguns exercícios. Muito bem, lindona. E é exatamente isso, né? É aquilo que a gente alimenta de pensamento. Por quê? Porque o primeiro pensamento que vem, a gente não tem controle, tá? A partir do segundo é que a gente tem controle e consegue fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô passando na feira, gatilho do olfato ali, né? O gatilho do ambiente ali, do cheiro, do sentido, né? Do olfato. E aí você sentiu o cheiro do pastel, veio o primeiro pensamento. Ai, que delícia esse pastel. Nossa, eu gostava tanto de comer toda vez que eu vinha na feira. Às vezes tem uma relação com alguém, né? Eu, por exemplo, toda sexta-feira no meu trabalho era dia de pedir pastel da feira. Então, a gente já passava com a listinha, quem queria o pastel, de que sabor, daí ia uma pessoa lá na feira, catava todos os pastéis e vinha pro coisa, né? E eu me lembro até hoje, porque, tipo, era um movimento lá no centro de saúde. Daí, quando eu comecei a querer emagrecer, as pessoas não se conformavam. Mas, Amanda, como assim? Ai! Ui! Perdão, gente, vocês estão aí? Como assim você não vai querer, né? Como que você não vai querer o pastel? Ai, agora tá ruim aqui, viu, de prender. E aí, assim, aí começa os sabotadores também tomar conta, né? Que existem tantos do emagrecimento, sabe? Nós vamos falar um pouquinho deles. Mas se você não rebate esse segundo pensamento que vem depois desse primeiro, que é, ai, que vontade de comer um pastel. Eu lembro quando eu comia esse pastel, que eu vinha na feira, às vezes com a minha mãe, às vezes com a minha sogra. Eu ia muito na feira com a minha sogra, todo domingo. E aí, que eu ia pra São Paulo, eu ia com ela na feira. E ai, aquele pastel. Aí vem o segundo pensamento. Ai, acho que eu vou comer. Aí, a partir desse, você já tem controle. E aí, você fala assim, não, nossa, Deus me livre. Aquele óleo fritando pastel o dia inteiro, no mesmo óleo. Aquele óleo é super cancerígeno. Vai entupir minha veia de colesterol. Não, eu não preciso. E ainda por cima, ainda vai encher meu bumbum de celulite. Vai me engordar? Não, eu vou comer uma banana. Pronto, você desvia o foco, mas dá uma recompensa para o seu cérebro, né? Não, eu vou comer uma banana. Ou então, eu vou desviar disso daqui
e vou focar na salada que eu vou comer no almoço, certo? Então você pode fazer uma troca inteligente ou você pode simplesmente colocar essa segunda frase que a Marcinha compartilhou aí com a gente e mudar o seu foco, simplesmente mudar o seu foco. E é desse jeito que a gente faz os exercícios mentais, é assim que a gente treina. Por isso a ideia é que você comece a perceber os seus pensamentos. Então, vamos só terminar esse segundo sabotador do emagrecimento, porque essa live vai ter parte 2, que vai ser amanhã. Então, amanhã a gente continua os sabotadores. Hoje eu só quero finalizar com você por conta dessa perda na infância que a gente falou, e às vezes a pessoa fala, eu não tenho isso. Então, eu tava contando pra vocês, né, que eu sempre tive essa missão dentro de mim, que tem a ver com esse sabotador perdas presentes, tá? Eu sempre tive essa missão dentro de mim, faz 10 anos que eu tenho, né? Na verdade, acho que desde sempre. Por quê? Eu sempre trabalhei como enfermeira, então eu sempre trabalhei com saúde, né? Bem ou mal, eu sempre trabalhei com saúde e o meu foco sempre foi na parte preventiva, onde eu queria ajudar as pessoas a não adoecerem. E aí, quando Deus colocou esse propósito no meu coração, eu tinha certeza que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. Só que quando a Lala nasceu, eu continuei trabalhando por pelo menos 6 meses. E eu queria fazer a introdução alimentar dela como eu sempre sonhei, né? Por quê? Porque eu percebo que a maioria dos adultos, quando eles chegam com um problema de sobrepeso ou obesidade, muitos desses problemas foi implantado lá na infância. Sabe quando as pessoas falam assim, tem problema, tem um paladar infantil. Paladar infantil é virgem, ele não tem paladar doce, né? Mas a gente usa isso como uma justificativa. Eu, adulto, tenho paladar infantil? Então, né? E aí, assim, eu queria fazer isso de forma muito bem feita. Aí eu percebi que para eu conseguir me dedicar da forma que eu queria, estudar como eu queria, sabe? Me programar como eu queria, eu achava que eu precisava deixar de fazer o meu trabalho, que é a minha missão de vida, que é o meu propósito. Então, eu parei de trabalhar e fiquei focada só nessa questão da Lala e da minha casa e tudo mais. Por um lado, foi muito bom. Mas, por outro lado, é como se eu tivesse perdido um pouco do propósito de vida. Daqui a pouco, os sabotadores começaram a tomar conta da minha cabeça e aí começaram a falar assim, mas será que você é boa nisso mesmo? Será que você sabe falar esses negócios tudo que você acha que você sabe? Sei não. Será que você tem conteúdo suficiente? Mas você não tem coragem de fazer live? Não liga o botão do direto, não tem coragem de fazer isso. Quer saber de uma coisa? Desencana desse negócio, vai comer um pão da avó ali na esquina, minha filha, você adora isso daí. Vai lá, come um pão da avó. E aí os sabotadores começaram, daí meu pai veio pra cá, então, porque meu pai tá aqui, agora eu preciso levar ele comer as coisas, experimentar as coisas. Mas você não vai comer? Como assim? Você vai levar seu pai a comer um pão da avó e não vai comer você? Você vai levar seu pai a experimentar um doce e você não vai comer? E os sabotadores começaram a atuar na minha mente. Quando eu vi, eu já tinha engordado 3, 4 quilos. Eu falei, o quê? Danado sabotador. Perdi o meu propósito de vida, minha missão, e comecei a ouvir a voz dos meus sabotadores. Eu falei, não, aqui não, meu filho, aqui mora dentro de mim um sábio. E aí, muitas vezes, a gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa vida. E aí, eu parei numa situação, eu falei, agora, eu começo por onde? Né? Meu Deus, já faz tanto tempo que eu tô parada, vou começar por onde? Porque uma coisa eu tenho certeza, gente, olha, eu falo, se eu estiver trabalhando com isso, se eu não tiver, em qualquer momento da minha vida, eu vou falar com toda certeza, e essa é a frase que eu mais sonho de ouvir vocês falando. Eu nunca mais vou ser gordinha. Eu sei que nunca mais vou. Eu posso engordar 1, 2, 3 quilos porque eu tô com um sabotador do emagrecimento que é perdas presente, porque eu perdi o meu propósito, perdi a minha missão pessoal. Pode ser que isso aconteça, mas eu nunca mais vou pesar e ter o corpo que eu tinha quando eu tava toda insatisfeita. Eu tenho essa certeza muito clara dentro de mim. E é essa certeza que eu quero que você tenha dentro de você. Porque desafios vão vir, momentos de dificuldade vão vir. Muitas vezes a gente pode perder o nosso propósito e desenvolver esse sabotador do emagrecimento que você não tinha antes, porque você estava dentro do propósito, dentro da sua missão. Você era realizado na sua vida profissional, na sua vida como família, como mãe. De repente acontece um problema, você tem um desafio com seu marido, e aí você tem uma perda naquele momento, alguma coisa acontece ali,
certo? E aí você começa a desenvolver esse sabotador. Mas você tem a certeza de que você nunca mais vai ser gordinha, que aquilo é o momento que você tá passando. E você percebeu o mais rápido possível quando esse sabotador tá sendo desenvolvido. Então eu percebi isso, eu falei, não, eu tenho que mudar. E aí o que aconteceu? Quando você se posiciona, Deus abençoa o seu chão. Não é o contrário. Não é a gente ficar pedindo para Deus. E eu fiquei um tempão, ó. Ai, Deus, me dá uma palavra. Ai, Deus, me dá uma direção. Ai, Deus, não sei o que lá. E tudo que eu pedia para ele, eu só tinha a confirmação de uma coisa. Eu já te dei a sua missão. Eu já te dei o seu propósito. Você já carrega isso dentro de você. Eu não te dei outra palavra, não te mandei parar de trabalhar e muito menos falei para você fazer outra coisa. Você já sabe o que fazer. E daí sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas maravilhosas na nossa vida que só confirmam isso que você está pedindo para ele. E aí um dia ele me colocou a Ellen na minha vida, que me resgatou. Eu estava completamente, sabe, parada e sem nada. E ela assim, não, eu preciso de você, eu preciso te ouvir, eu quero saber o que você acha, o que você pensa. E é como se fossem pessoas que Deus coloca na nossa vida para resgatar o nosso propósito, resgatar a nossa missão. E aí eu falei, é verdade, Deus, o Senhor tem toda a razão. É por pessoas como a Ellen, é por pessoas como a Roseli, como a Sol, como o meu marido, como eu mesma, por pessoas como a Vânia, a Rose, a Marcinha, né? Por tantas lindas que estão aqui, são por essas pessoas que Deus me colocou um propósito no coração. Eu não posso desperdiçar isso. Gente, mas foi imediato. Vocês acreditam que em uma semana eu perdi os 5 quilos que eu levei quase 2 anos para ganhar? É incrível. Sabe por quê? Porque eu resgatei o meu propósito. Eu resgatei o meu propósito. E é exatamente isso que você tem que fazer se você está com, porque esse sabotador não é seu, tá? Se você está com ele, você precisa ressignificar esse sabotador. Você precisa ressignificar. E como que eu faço isso, Amanda? Que eu não sei por onde começar, né? E muitas vezes a causa dele é uma relação afetiva sexual, né? Que você teve uma perda nesse sentido. E aí você começa a usar a comida como compensação. Sabe uma coisa que é muito comum e que eu já via isso quando eu era enfermeira. Quando eu era enfermeira, eu colhia muito Papa Nicolau. Nossa, eu colhia assim muito Papa Nicolau. Tinha um dia lá no posto de saúde que era só Papa Nicolau. Eu chegava a colher, quando eu tinha a época de campanha, eu chegava a colher 100 Papa Nicolais por dia, pensa. E eu conversava muito com as mulheres, sabe? Especialmente quando eu tinha, assim, mais tempo, sabe? Eu gostava de agendar mais durante a semana, assim, para eu poder conversar com elas. E, assim, era uma chuva de mulheres que não tinham prazer na relação e que não conseguiam conversar isso com o marido e acabavam descontando na comida, sabe? Então, assim, essa pode ser uma perda, né? E tem um sabotador que é específico desse caminho, nem sei porque que eu entrei aqui hoje, porque tem um que é específico, mas por conta dessa questão da realização afetiva sexual, né? Que muitas vezes as pessoas passam, ou porque ela não se realizou profissionalmente ou afetivamente, porque ela não encontrou um amor, né? Porque ela não reencontrou algum amor, alguém, ou porque aquela relação não deu certo, ela tentou, mas não deu certo, porque falta algo, porque ela sente assim que tá faltando mesmo um pedaço dela, sabe? Então ela acaba usando a comida para preencher esse vazio. Então, o que é importante a gente? Como a gente faz para começar? Se eu mesma acabei de passar por esse sabotador aí, né? E graças a vocês todas, eu fui resgatada. Como que eu comecei? Como que eu ressignifiquei? Eu decidi. Primeira coisa, eu decidi. Falei, pronto. Eu gosto de falar desse assunto. Eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Então, eu vou me posicionar. E o que eu fiz? Eu lancei, a primeira coisa que eu fiz, eu lancei um desafio de 21 dias gratuito, 100% gratuito. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria que ninguém tivesse nenhum tipo de empecilho para poder fazer parte desse grupo. Porque, na verdade, eu é que precisava retomar, né? Então, eu falei, não, eu vou fazer gratuito porque eu não quero que ninguém tenha nenhum tipo de empecilho para poder participar.
E foi por isso que eu abri esse desafio. Depois, a segunda coisa que a gente fez, né? O Leandro me ajudou muito, porque ele me impulsiona demais, assim, demais mesmo. Ele é um parceirão. Foi começar a fazer essas lives. E essas lives, elas estão servindo, não sei se para você tá servindo também, mas para mim ela tá servindo muito para eu poder mostrar para mim mesma que eu tenho conhecimento. Que o meu sabotador falou na minha cabeça há 2 anos que eu não sabia nada, que eu não tinha conhecimento nenhum, que eu não podia agregar valor na vida de ninguém. Olha só pra vocês verem, gente, como é ardiloso. E às vezes não é coisa do diabo, do inimigo, não. Às vezes é coisa da nossa própria cabeça, tá bom? Às vezes são diálogos internos que a gente tem com a gente mesma. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer e entender tudo isso, porque tudo às vezes a gente atribui ao inimigo, tudo a gente atribui ao diabo, e nem sempre é ele, às vezes somos nós mesmos que vamos alimentando esses pensamentos sabotadores que vão levando a gente para comer, que vão levando a gente para fazer as coisas que vão contra o nosso desejo íntimo, que é ficar num corpo saudável, magro, ter energia, ter disposição, se sentir bonita, atraente, para hora, né, na hora que estiver ali na cama com o marido, poder se entregar de uma forma aberta, sabe? Sem ter que apagar a luz, sem ter que fechar tudo, sem ter que esconder tudo, sabe? Olha lá, a Marcinha falou, é muito bom saber que tem alguém caminhando conosco e com conhecimento que só quem tem propósito pode transbordar. Que linda, maravilhosa. Estão mudando minha vida. Ô, lindona, que delícia. Vou até tirar um print disso aqui. Ai, tão linda. Essa Marcinha tá falando comigo. Então, gente, é isso. Nós não somos perfeitos. Todos nós temos sabotadores. Tenho que agradecer minha mãe também, que sempre me impulsiona, sempre acredita em mim. Ela, vai filha, vai que você consegue, vai filha, vai que você pode, né? E pra finalizar a nossa live de hoje, que eu já estendi bastante, falei, não, esse daqui vai dar uns 30 minutos só. Nem cheguei no terceiro sabotador que eu tinha planejado pra gente falar, gente, vai ficar pra amanhã esse. Então é assim, ó, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que uma das mentiras que esse sabotador, ele conta pra vocês, não esses do emagrecimento, tá? Os sabotadores mentais. Ele conta essa mentira que é o quê? Que pra você poder ser alguém ou fazer alguma coisa, você tem que enfrentar as coisas. Então você tem que sofrer pra depois ser feliz. Você tem que fazer coisas para os seus pais para você ser amado. Então, muitas vezes a gente coloca essa carga em cima das crianças sem perceber. Colocando nas crianças a necessidade, a gente vai reforçando esse sabotador. Que vai dizendo que, para eu ser amado, eu preciso tirar boas notas. Para eu ser amado pelos meus pais, eu preciso arrumar a casa e deixar tudo em ordem. Para eu ser amado, eu preciso fazer grandes coisas, eu preciso surpreender os meus pais. E essa é a maior mentira que esse sabotador pode contar. Sabe por quê? Porque você sempre tem que fazer alguma coisa para ser amado ou para ser aceito, ou para ser bom o suficiente para receber alguma coisa. E isso não é verdade. Sabe qual é a verdade? É que, na verdade, você é amado, é amada simplesmente porque você existe. Só pela sua existência. Não tem obrigação nenhuma. Os seus pais, eles não te amam porque você faz ou deixa de fazer as coisas. Se você teve essa interpretação, foi uma interpretação por causa do ambiente, que muitas vezes poderia ser hostil, mas essa não é a verdade. A verdade é que você é amada por existir. E quando você entende isso, que você é amada, ponto final, você entende que você não tem mais que fazer nada para ninguém. E nem para você mesma para mostrar que você é boa, que você é capaz. Você é amada, você é aceita, você é especial, você é importante, mas não pelas coisas que faz, por ser quem você é. É por isso que você é amada. Certo? Então não deixe esse sabotador roubar essa verdade de você. Não deixe ele contar histórias e fazer com que você acredite que para você ser boa, para você conseguir emagrecer, você tem que fazer dieta, você é obrigado a largar o pão, que para você conseguir emagrecer, você tem que tomar 20 litros de água por dia, ou que você tem que fechar a boca, e se você não fizer atividade física, então esquece, você não vai emagrecer. Essa é a mentira que o sabotador conta.
A única coisa que você tem que fazer é silenciar a voz desse sabotador, fortalecendo o seu lado racional, fortalecendo o seu lado sábio. E é isso que vai fazer com que você dê a volta por cima e consiga não só emagrecer, como qualquer outra coisa da sua vida que você desejar. Às vezes, olha só, a Marcinha colocou aí, também é um sabotador. Às vezes a criança, olha só isso daí que a Marcinha colocou. Especialmente nas perdas da infância, que a criança sente que os pais trabalham demais, ou que teve o nascimento de um filho e ela acredita que o neném que nasceu é mais importante do que ela, ou porque os pais são separados, alguma coisa. A criança começa a comer, descontar suas emoções na comida para que ela possa ser notada pelos pais. Certo? Porque é um fato que os pais vão notar de forma positiva? Não, mas para ela não importa, ela não consegue fazer essa separação, entende? Então, todas as vezes que ela é repreendida, que ela é olhada, que ela é falada, todas as vezes ela tá ali recebendo uma atenção, certo? Então, que a gente não condicione a nossa própria vida e nem os nossos filhos a partir das coisas que a gente faz, mas a partir daquilo que nós somos e que eles são. Então, se você nunca falou isso para o seu filho ou para sua filha, nunca, mesmo que seja velho, adulto, já não tem problema. Fala para ele hoje, você é amado desde o dia que você entrou na minha barriga, desde o dia que eu olhei no seu olho pela primeira vez. Não importa o que eles façam, a gente vai sempre amar. É ou não é verdade? Então, hoje eu quero falar para você, não importa quantas vezes você erre, não importa todos os deslizes que os seus sabotadores te levar a fazer, você é amado e você importa, você é importante, certo? Então, lindas. Ai, que delícia estar com vocês, viu? Amanhã, às 3h30, tem a continuação desta live de hoje. Mas hoje à noite, às 9 horas, nós vamos entrar num tema que eu sou apaixonada também para falar, que é equilíbrio nutricional. Nós vamos falar um pouco sobre macronutrientes hoje, tá? E por que os macronutrientes eles são tão importantes no processo de emagrecimento, beleza? Então, olha, um beijo pra vocês. Nossa, minhas guerreiras, quero comigo até o final, hein? Quase 1h30 de live. Ai, gente, tô tão feliz. Sério! Maravilhosas. Tia Chu, linda, Ellen, maravilhosa. Todas vocês. Muito obrigada, viu? Um beijo grande. Ah lá, minha mãe já falou que eu sou amada. Sou, né, mãezinha? Ai, eu sei. Agora a gente fala assim, ai, eu sei, eu sou amada. Uhul! Faz dancinha da vitória, que a mãe falou, yeah, sou amada! Beijo pra vocês, lindas! Tchau!